Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje estou trazendo a história da Brenda. É uma história aí que aconteceu na família dela, que envolve medo, mistério, mas também tem um pouquinho aí de tristeza, né, com tudo que aconteceu dentro da família dela. Então, bora começar? Essa história trata de temas sensíveis e podem gerar gatilhos. Ouça com cuidado. Bom, essa história já tem 17 anos, tá? Então foi há 17 anos atrás. E aí, pra gente não se perder, né, nisso tudo aqui, nós vamos dar alguns nomes para facilitar. A Brenda foi a ouvinte que me mandou a história. A dona Margarida é a avó da Brenda, o seu Antônio é o avô da Brenda. Tem o tio João, que morava ali com o senhor Antônio e a dona Margarida. Temos a Ágata, o Rafael e a Laura, que são os irmãos da Brenda. A Ana é a mãe da Brenda e o Marcos, o pai da Brenda. O pai da Brenda sendo policial e a mãe enfermeira. A Brenda, os irmãos e os pais moravam numa casa e os avós com o tio João moravam em uma outra casa próximo, tudo dentro aí da mesma cidade. Vamos colocar como se fosse Formiga em Minas Gerais. Na casa do senhor Antônio e da dona Margarida, era uma casa conjugada com um bar que eles tinham. Então, ali era um negócio que mantinha aquela família. O tio João sempre ajudava e estava ali um pouco à frente dos negócios para ajudar os pais que já estavam um pouco mais velhos. Essa casa, né, era uma casa conjugada com uma chácara, então tinha ali o bar na frente, a casa, e atrás eles criavam porcos e matavam porcos para poder vender também. Inclusive, a Brenda relata que ela deixou de comer carne por conta disso, né, das coisas que ela via lá, dos porcos e tudo mais. Passado aí um tempo, o senhor Antônio, ele foi diagnosticado com diabetes. E ali foi muito difícil para a família, né? A Ana, mãe da Brenda, era enfermeira, então ajudava ali a cuidar do pai com os tratamentos e tal. Mas é sempre muito difícil e quando ela vem de uma forma mais severa, né, é muito complicado. E a diabetes, para quem não conhece muito bem, existe uma coisa que chama pé diabético. Então, quem tem diabetes, ele acaba ficando com uma fragilidade um pouco maior na região dos pés, podendo machucar com mais facilidade, coça. A diabetes, ela também vem com o risco aí de diminuir a quantidade de sangue que vai para suas pernas, então a circulação ela é diminuída e com isso também pode ocasionar coceira. E a própria coceira do paciente que faz ali faz com que gere machucados e como o nível, né, de insulina está baixo, para poder cicatrizar, não consegue cicatrizar da forma adequada, gerando aí o pé diabético e fazendo com que a pessoa acabe ficando com os membros machucados, dificulta aí a mobilidade da pessoa. Então, é bem complicada essa parte e a Brenda fala que ela lembra disso, né? Da mãe cuidando, da avó ficando triste por causa disso. Por conta disso, ocorreu do avô precisar passar por algumas cirurgias e amputar alguns membros do corpo. E aquilo foi degradando cada vez mais, assim, no sentido de trazer, né, aquela baixa energia ali para a família ficar mal com tudo aquilo. E aí, passado um tempo, o senhor Antônio faleceu. Bom, foi muito triste para a família toda, né, perder ali o pai daquela família toda, né, e foi um momento muito difícil para todos, enfim. E aí o tio João pegou aí para assumir realmente os negócios da família, né, e cuidar da mãe dele. E estava todo mundo muito triste com tudo o que estava acontecendo, né? E aí eu estou trazendo aqui a visão da Brenda, de como foi para ela nesse dia, o que aconteceu. Então, assim, tinha
pouco mais de um mês que o avô tinha falecido, quando de repente uma ligação aconteceu na casa da Brenda e a mãe da Brenda atendeu o telefone para ver o que tinha acontecido. E de repente a mãe se desesperou, juntou ali, ligou para o marido. E aí aquele desespero, correria, acaba levando as crianças para poder, não pode deixar as crianças sozinhas em casa, mas deixa as crianças um pouco longe. Quando chega lá, já tem uma movimentação. Aí o marido, né, que já era policial, já liga para os outros policiais irem ver o que estava acontecendo, já manda, né, ir para lá, uma viatura, e tudo acontece, tudo acontece. E aí, gente, o que que tinha acontecido? O tio João, ele tinha assumido os negócios da família e existia pessoas ali, principalmente sendo uma cidade pequena, naquela época, existia muita notinha. Então a pessoa, ela comprava algo e ficava na notinha dela e no final do mês, quando ela recebia, ela ia ali e acertava. Tem gente que acerta semanalmente, tem gente que acerta quinzenalmente e tem gente que acerta uma vez por mês. Faz a compra toda ali, pega o que precisa, vai anotando, chega no final do mês e paga. E isso acontece muito em cidade pequena, porque vai muito da confiança. É feita ali, não tem nem nota promissória daquilo. É feito num caderninho e vai na confiança mesmo, porque você conhece aquela pessoa e tal. Com isso, o tio João, ele foi cobrar algumas pessoas que estavam devendo já há um tempo e não tinha pago, né? E como o pai dele tinha falecido e tudo mais, e ele assumiu essa responsabilidade, então ele foi atrás de algumas pessoas para poder ver, olha, fulano precisa pagar e tal. E aí, o que que aconteceu? O tio foi cobrar um cara e ele foi cobrar, gente, R$10 na época. Era coisa de R$10. O tio foi cobrar, o cara falou que não ia pagar, gerou uma leve discussão, o tio voltou para casa e quando ele voltou para casa, o cara que ele tinha ido cobrar os R$10 estava com uma peixeira na mão, eles começaram a brigar e ele acabou esfaqueando o tio João e o tio João havia falecido. Então, alguém que foi lá no mercado, não viu ele, foi olhar na chácara e encontrou o tio João caído, ensanguentado lá na chácara, porque ele tinha ido mexer com os porcos e ele estava caído lá. E foi aí que eles ligaram e tal. Então, já veio polícia, veio ambulância, veio todo mundo olhar o que tinha acontecido. E aí, gente, imagina o baque dessa família de ter perdido o senhor Antônio e um mês depois o tio João falecer de uma forma tão trágica como foi e de uma forma tão banal, sabe? Porque foi só R$10. E aí o tio João foi cobrar e no intuito, assim, a Brenda inclusive fala, provavelmente ele foi normal cobrar, né, pra saber que dia que ele ia acertar e tal. Só que aí o cara levou no mal, assim, talvez o cara não estava bem financeiramente naquele momento. E eles brigaram e depois, no momento de raiva, ele ainda foi na chácara com a peixeira para fazer o que ele fez. Então ali, o luto daquela família tava, assim, esdracerante, né, gente? Porque morreu o avô de Brenda, aí veio o tio, como a mãe era enfermeira, né, ela acabou vendo ali como que ele estava, acabou vendo o corpo, fez reconhecimento, né? Apesar de que ali na cidade todo mundo conhecia, sabia que era ele, teve que fazer reconhecimento, entender o que tinha acontecido, aí tem que vir a perícia e olhar e tal. Mas passou por esse processo, teve ali que velar o corpo, enterrar, enfim. A dona Margarida, sendo a única ali daquela casa, ficou devastada, porque ela perdeu o marido, perdeu o filho, agora ela estava sozinha, né, dentro de casa. Ela estava irreversivelmente não querendo sair daquela casa, porque foi a casa onde ela viveu a vida com o marido, onde ela perdeu o filho. Então ela não queria em nenhum momento sair da casa que era deles, né? Mas depois de muito esforço,
ela foi convencida ali pelos filhos, pelo genro, né, o pai ali da Brenda, que o melhor seria se ela morasse em um outro lugar. Até porque o senhor Antônio tinha falecido dentro daquela casa e agora tinha acontecido isso com o tio João. Então, não era só uma questão de ela estar ali sozinha, mas estar naquele ambiente. Então, todo mundo ali fez uma força-tarefa para fazer com que a dona Margarida saísse ali da casa, né? Então, criou-se ali uma solução para que ela passasse a morar numa casinha que eles, inclusive, reformaram para receber a dona Margarida e tal, nos fundos da casa da Ana e do genro dela, o Marcos. Então, a Brenda, os irmãos, a Ana e o Marcos moravam na casa da frente e a dona Margarida ficou vivendo ali na casinha dos fundos. E aí, gente, a dona Margarida, depois de tanto sofrimento, tudo que foi acontecendo com ela, né? Desde o princípio, desde aquele momento que ela perdeu o marido e depois o filho, ela foi ficando muito mal. Então, ela foi caindo em uma depressão. Ela ficava andando para lá e para cá da casa, nos primeiros momentos ela não queria sair, até que chegou um momento onde ela criou forças e começou a fazer caminhada todos os dias sozinha, para ver se ela melhorava, se ela conseguia se sentir bem. E a dona Margarida, ela sempre foi muito durona, sabe? Ela sempre demonstrava assim para os netos sendo uma mulher muito brava, sabe? Essa pessoa que tem cara de durona, quer demonstrar que tá forte, mas na verdade é uma manteiga derretida e é aquela pessoa que simplesmente não compartilha os sentimentos, mas é a que mais possui sentimento. Era a dona Margarida, ela era muito assim, ela queria fazer com que os filhos ali vissem ela forte, mas na verdade ela estava mal. E a Brenda, como criança, ela já percebia, ela tinha essa percepção. Mas a avó sempre foi assim, mais brava, mais rígida com os netos, mas ela percebia o sofrimento da avó. E a avó chegou a comentar ali com a Brenda, né, com os netos, que quando o senhor Antônio faleceu e ela estava ainda na outra casa, ela tinha ouvido barulhos estranhos na antiga casa. Ela ouvia passos no forro, ela ouvia algumas coisas e ela achava que aquilo era um sinal para alguma coisa, mas que ela não entendia muito bem. Menos de um ano após a morte do falecimento do tio João, a dona Margarida sofreu um AVC. Ela foi encontrada caída dentro da casinha dela. Ela passou um mês na UTI. Ela ficou naquela casinha dela lá, então a filha dela chegou, encontrou ela. Ela muito forte, tentando se manter forte, mesmo depois do AVC, ela se manteve ali e ela ficou esse mês na UTI. E apesar de todos os esforços, infelizmente, a dona Margarida não resistiu e faleceu. No dia do falecimento dela, a Brenda relata que já começaram a acontecer coisas estranhas. Na volta do hospital, a família foi para casa descansar antes do velório, porque no momento que eles receberam a notícia, eles ainda estavam no hospital para visitar. Então, a Brenda se lembra, né, que ela estava junto com os irmãos e com os pais ali no hospital. Então, ficaram sabendo ali da notícia e eles tiveram que voltar, até porque você tem que arrumar documentação, ver como que vai fazer ali para preparar o corpo, para preparar o velório. E assim, isso tudo acontecendo e as crianças, elas foram ficando assustadas, né? E ali já estava de noite, então as crianças, elas decidiram dormir juntas em um quarto só. Foi todo mundo para um quarto. E enquanto os pais ainda estavam conversando, resolvendo as coisas do velório e tal, o marido, né, consolando ali a esposa também. E aí as crianças, elas começaram a ouvir passos pela casa, na casa deles mesmos. Sons que eram nítidos. E assim, era nítido que eram de pessoas diferentes. Então a Brenda, ela relata que dava para perceber que tinha mais de uma pessoa, tinha mais de um passo. É como se tivesse pesos diferentes também nos passos, sabe? Então dava para saber um passo mais pesado, um passo mais leve. E ela ouvia esses passos
correrem nos cômodos, saírem correndo assim. E ela falou que parecia ser 3 ou 4 pessoas. Os passos, eles saíam da sala para a cozinha, ia de volta para a sala, e em um dado momento parecia que todos tinham saído correndo pela porta. O medo tinha sido paralisante. Ela ouviu os passos assim, chegou um momento que todos se uniram e saiu pela porta para ir lá para fora. Depois disso, muita coisa aconteceu ali naquela casa. Eles tinham um cachorrinho, o Rex, que na verdade era da dona Margarida. Então ela tinha esse cachorrinho desde quando ela morava na outra casa. E esse cachorrinho, a Brenda fala que ele parecia que ele já pressentia que algo ia acontecer com a dona Margarida. E depois que a Margarida faleceu também. Esse cachorro, ele ficou latindo insistentemente antes do falecimento da dona Margarida. Em casa mesmo, quando a dona Margarida estava no hospital, ele ficou latindo. E pouco tempo depois, assim, ele era aquele cachorro que ele não aceitava ficar do lado de fora ou ir para a casa da frente. Ele queria ficar na casa dos fundos. Então, aconteceu de vezes do pai da Brenda abrir a porta para ele ficar lá naquele cômodo. A dona Margarida já tinha falecido, mas ele queria ficar lá. Ele parou de comer, parou de beber, levou no veterinário, fez o que era necessário, mas ele foi minguando até o Rex também falecer. Ele tinha sido tomado pela tristeza ali, né? A Brenda relata que ela lembra muito bem do tio João, que ele era um cara muito protetor, muito amigo, muito bom para os sobrinhos e que ele parecia nunca ter deixado a família, sabe? Ela sempre sentia a presença dele e ele muito próximo ali. E ele sempre foi muito próximo da Brenda, ele brincava muito com a Brenda e tudo mais. E teve um dia que ela estava muito triste, chorando por causa de tudo, e ela sentiu como se ela tivesse sido abraçada e consolada. E ela chega a mencionar que ela chegou a sentir o cheiro dele, que ele tinha um cheiro, e ela sentiu este cheiro, né? E aquilo trouxe um certo conforto para ela, mas ficou aquele misto de saudade, medo, não entendia direito ali o que estava acontecendo. A casa da família ainda existe até hoje e a Brenda relata que essa casa ela carrega uma energia peculiar. Os moradores que já passaram por lá já relataram ter visto sombras, sons inexplicáveis, mas ninguém sabe realmente o que acontece ali na casa. E essa história, gente, ela tá aqui no Penumbra pela, né, tudo que aconteceu depois aí, mas também ela traz algumas reflexões pra gente sobre a tragédia que aconteceu, além dos eventos sobrenaturais. E como que, né, às vezes R$10 ali, a Brenda me pediu pra reforçar isso, sabe? Eram só R$10. Se o tio nunca tivesse ido cobrar, ou se esse cara simplesmente ignorasse, mesmo que ele não pagasse, ou se ele desse esses R$10, ou se ambos deixassem essa dívida de lado, ela acha que o tio João estaria vivo até hoje, sabe? Então, assim, uma coisa tão banal virou uma tragédia realmente na família, deixando todo mundo muito triste e todo mundo pensa nisso, sabe? Até hoje, cara, era R$10, era coisa de R$10 se fosse hoje em dia. Era um valor muito simbólico, assim. Então, essa história, ela nos traz essas reflexões. Tem, sim, um momento de mistério que o quadro Penumbra, né, precisa, mas também o medo de coisas que são reais, que são de carne e osso também. Esse medo que ele não é só do sobrenatural, né? Aconteceu uma tragédia como aconteceu com o tio dela, pela forma que foi, enfim. É bem complicado, né?
Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a história, sobre o que aconteceu e também sobre essa parte de mistério. Sejam cautelosos no momento aí de falar sobre essa história em nosso grupo do Telegram e também no momento que vocês forem comentar, tá bom? É isso, gente. Eu encontro vocês na próxima história e lá no grupo do Telegram. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!